Pedrosa. Tá animadinho ele, hein? Eu tô dizendo. Não. Nosso amigo. Ah, o Vene, com certeza, mas deve estar mesmo. Tem vários motivos pra isso. Não, é onda do pré-treino, Pedrosa. Hoje eu tive que tomar muito. Tem vários motivos. Olha aí, essa história de Emerson Royal no Flamengo, Vene Casagrande. Pois é, só dando os devidos créditos, quem publicou primeiro foi o Fabrício Romano, jornalista italiano, e de fato o Flamengo acertou a contratação desse jogador. Mais um jogador que estava a caminho do futebol turco, porque o Saul também estava a caminho do futebol turco. Em cima da hora o Flamengo entrou na jogada e fez com que o Emerson Royal não fosse para o Besiktas e viesse para o Flamengo. Foi tudo muito rápido. O Flamengo entrou num acordo com o jogador e depois entrou num acordo com o Milan. Esse acordo foi feito tudo hoje, ainda de maneira verbal, nada assinado, mas o jogador vai viajar em breve para poder se apresentar ao Flamengo, iniciar sua trajetória. Ele é o substituto do Wesley. E aí até uma curiosidade, né? Porque o Milan, teoricamente, liberando o Emerson Royal ao Flamengo, ele, de uma maneira indireta, reforça o rival dele, a Roma. Porque aí o Flamengo libera o Wesley para a Roma. O Flamengo só estava topando liberar depois que achasse um substituto. E agora achou, o Emerson Royal. Mas, Fernandinho, aí já dando a minha opinião, eu acho que assim, é um jogador totalmente diferente do Wesley. Características totalmente diferentes. O Emerson Royal é um lateral mais defensivo. Tanto é que um dos problemas dele é quando vai ao ataque, quando perde a bola. Vários analistas falam isso, que ele é muito mais defensivo. O Wesley é mais ofensivo. E por que eu estou falando isso? Não é nenhuma crítica. É muito mais estilo de jogo, porque o estilo de jogo dele parece muito com o Varela. Ou seja, o Felipe Luiz ele não vai ter opções na lateral de mudar. Ah, eu quero um lateral mais ofensivo, aí bota o Wesley. Ah, eu quero um lateral mais defensivo, bota o Varela. No caso do Emerson Royal, um estilo de jogo muito mais parecido com o Varela. Mas assim, eu considero uma boa contratação. Não é de parar aeroporto, na minha opinião. Mas eu acho que é uma contratação interessante, vale a aposta, até pelos valores. O Flamengo vai desembolsar um pouco mais de 50 milhões de reais por um jogador de 26 anos. Não acho nenhum absurdo esse valor que está sendo pago pelo Flamengo, sobretudo no mercado que a gente está vendo aí que está muito inflacionado. Ô, Lucas Pedrosa, conta para os amigos de casa quem é esse jogador. Conta para o torcedor rubro-negro se ele deve ou não se animar com a chegada do Emerson Royal ao Flamengo. Ah, eu acho que deve se animar sim. O Emerson, ele surge na Ponte Preta, passa pelo Atlético Mineiro, tem um grande momento ali no Tottenham, depois acabou sofrendo alguns protestos, passou pelo Milan também, chegou ao Barcelona, seleção brasileira. Então, assim, o currículo do Emerson Royal é um currículo de primeira prateleira da Europa. Agora, se ele vai conseguir colocar isso aqui em campo dentro do Flamengo, a gente só vai conseguir entender quando ele realmente estrear. Eu, sinceramente, acho que é uma excelente contratação. Acho que é um jogador, porque, assim, gente, é muito importante a gente diferenciar quando um cara vem pra cá e ele vem pra cá pra ser solução de problema. Quando você chega ao Flamengo, você não tem que solucionar o problema de uma equipe. Talvez você precise solucionar o problema da posição, porque o coletivo do Flamengo é muito forte. Isso é muito positivo para qualquer jogador que vai chegar. O time do Flamengo é organizado, tem vários grandes jogadores, jogadores experientes, que vão dar toda a tranquilidade do mundo para o Emerson Royal, para ele poder chegar e se readaptar ao futebol brasileiro. É brasileiro, conhece esses jogadores que estão lá dentro do Flamengo, porque obviamente já deve ter esbarrado com eles em seleção brasileira, em enfrentamentos dentro da Europa. Então, assim, não tem muito o que falar, Fernando. O Flamengo foi bem nessa contratação. É um jogador que talvez não esteja vivendo o seu melhor momento na Europa, mas aqui para o futebol brasileiro ele continua sendo um jogador de altíssimo nível. E o Carrascal, Vene Casagrande? Vamos lá, para o torcedor entender. Eu descobri qual é o problema do Carrascal. E assim, envolve um outro jogador de um clube brasileiro, que é o Rubens, do Atlético Mineiro. Porque o Dínamo, que está negociando com o Atlético Mineiro, não tem dinheiro para pagar o Atlético Mineiro a compra do Rubens. E aí, os três estão conversando, sim, os três estão sentando na mesma mesa, no caso, no telefone, videoconferência, para chegar a um acordo de como vai ser a forma de pagamento do Flamengo para o Dínamo e do Dínamo para o Atlético Mineiro. Então, eles estão conversando entre eles. E assim, a informação que eu tenho é que hoje, quinta-feira, foi tudo acertado. E agora o Dínamo vai comprar o Rubens e aí o Dínamo libera a venda do Carrascal ao Flamengo. Era isso que estava emperrando. Então, agora chegou a um denominador comum e o Carrascal, enfim, vai ser jogador do Flamengo em breve. É o famoso, pô, Pedrosa, tá me devendo dinheiro, mas eu quero comprar um negócio pro Vene, mas eu tô sem dinheiro. Aí tu paga pro Vene? É isso aí. Tá tipo Vene, isso. é isso. No Flamengo senta José Boto, no Atlético Mineiro senta o Paulo Brax, que é o diretor deles, e lá no Dínamo, não sei quem é que tá sentando, mas é alguém que representa o Dínamo, obviamente. E no meio disso tá o jogador, que segue a rotina normal lá no Dínamo, treinando, mas tá fora do jogo. A princípio ele tá fora do próximo jogo do Dínamo, justamente por conta dessa negociação. Já olha aí as primeiras imagens do Saul no Ninho do Urubu.
O espanhol vai usar a camisa 8. Olha aí, abraçando o Boto. Ô, Fernandinha, tem Fernando. mais um atacante chegando ao Flamengo também. Quem é? Samuel Lino, do Atlético de Madrid. O Flamengo vai comprar esse jogador por cerca de 25 milhões de euros. Vai pagar o Atlético de Madrid e vai ter esse jogador. Um jogador brasileiro que, inclusive, já passou na categoria de base do Flamengo. Estava no Atlético de Madrid, foi muito elogiado lá no Atlético de Madrid. O Flamengo está aí encaminhando a contratação desse atleta. Ah, o nosso carequinha de HD é tão inteligente, né? Deixa eu contar um segredo pra vocês. Quando vem um nome pra contratar alguém, enquanto o Vene fala, eu faço assim pra ele. Você conhece esse jogador? Aí ele fala. Aí hoje, Vene do nada veio com esse nome, porque também quem surge com os negócios, né? Que eu não sei como é que pode, que não tá nem com o drone na mão e já vem um nome aí. Aí falou o nome ali, eu só fiz assim pra ele. Aí ele fez o quê? Conheço. Claro. Vai, fala aí pro povo. Mas Quem esse- é? Como é o nome dele, Vene Casagrande? Samuel Lino. Obrigado, Fernanda, pelos elogios, mas Vai. esse não é muito difícil de conhecer. Vai, não. mas você conhece todos, Pedrosa. É um excelente jogador. Mas ele foi campeão da Copa São Paulo Júnior pelo Flamengo. Sim, sim. É isso. Ele era uma peça-chave do Atlético de Madrid nas temporadas passadas. Nessa ele perdeu um pouco de espaço, digamos assim. Mas é um jogador que ele atua muito mais como ala até do que como atacante. Ele pode fazer a função do ponta esquerda, que é uma função que, teoricamente, o Flamengo não está tão satisfeito com os jogadores que tem lá. Às vezes reveza o Everton Cebolinha, o Michael também é um jogador que não deu tão certo. Mas, cara, esse aí, ele vive um momento até melhor do que o Emerson Royal, por exemplo, da lateral direita. Então ele pode fazer lateral esquerda, ala, meia esquerda e ponta esquerda. O Flamengo ganha um excelente reforço para esse lado de campo, um jogador também de alto nível, primeira prateleira da Europa e que, obviamente, tem tudo para poder voar aqui no Brasil. Potente ali com o Vinha voltando daquele lado ele era ali, cotado né? diversas vezes para ser convocado para a seleção brasileira nos últimos anos Sim, aí. ele Tanto foi esse eleito ano o quanto melhor último jogador ano. do Atlético de Madrid no Campeonato Espanhol. Eu vi aqui agora. Ele é um excelente jogador. Bom, eu vou começar a distribuir senha aí pra galera. De desculpa pro José Buto. Tá grande a fila? Aqui, tirou o escorpião do bolso, cara? Ah, amigo, é isso, Quantos né? que foi agora? Em uma semana, o quê? Em um dia, na verdade, desde de ontem. Ah, né? mas assim, 1, Fernandinho, 2, 3, 4. a gente brinca, mas eu acho que a torcida do Flamengo estava certa em cobrar Claro, reforços. tem que cobrar. Não só pela necessidade, mas também pela situação financeira do Flamengo. O Flamengo recebeu 160 milhões de reais à vista na venda do Gerson, vamos dizer assim. Ainda tem dinheiro chegando também da Copa do Mundo de Clubes. O Flamengo tinha chance, tinha a possibilidade de ir ao mercado e investir alto. Se vai dar certo ou não é uma outra história, mas quando você investe alto num jogador como Samuel Lino, num jogador como Emerson Royal e até mesmo no Carrascal, que é um jogador de seleção colombiana, a chance de dar certo é muito maior. Foi o que eu falei, por exemplo, do Danilo, do Botafogo. Investiu muito alto, mas a chance de dar certo Sim. é enorme. E o Pedrosa foi muito bem quando ele disse o seguinte, esses jogadores eles chegam numa equipe pronta já. É muito mais fácil, não ter responsabilidade de resolver, de ser a solução do problema. Pelo contrário, eles vão entrar num contexto que, na visão do Felipe Luiz, eles se encaixam. Porque, obviamente, o Felipe Luiz está aprovando a chegada desses atletas.